Pessoal chegando. E galera, sejam bem-vindos. E aí, pessoal, vocês estão ouvindo a gente? Tudo certinho? Conversando conosco aí no chat. Deixar um joinha, um olá. Não fiquem nervosos. Fiquem tranquilos que aqui tá todo mundo em casa, que aqui é um ambiente super seguro para todo mundo e que a gente espera que vocês estejam todos em casa também, literalmente. Vários nomes conhecidos, Olha, amigos, o sejam Felipe de bem-vindos. Amsterdã. Sim, ele mesmo, você conhece ele. Fê, você tá em Amsterdã, eu tô em Barça. Tá começando a Esse fazer mundo é calor. um ovo. O mundo é muito um ovo. Eu estava fazendo uma live hoje de manhã com o diretor de estratégia da Acreditas, e aí, quando a gente... Sabe quando você prepara a live, e aí fica entre departamentos de conteúdo, e aí você vai trocando aquelas mensagens super sérias, assim, né, estruturadas de roteiro. Quando a gente abriu a câmera para preparar, ele olhou para minha cara e falou, eu te conheço. Eu falei, nossa senhora, mas de onde, como assim você me conhece? Ele falou, a gente almoçou, a gente jantou juntos em um restaurante quando eu trabalhava no México. Nossa, Gente, o mundo desse tamanhozinho assim, ó. Por isso que eu falo, não pode fazer nada errado, porque em algum momento o povo descobre. é verdade. Ai, meu Deus. Tá todo mundo de olho. Ó, Fê, tranquilo. Tá todo mundo aqui se comportando direitinho. Ai, que Então, legal. gente, eu acho que, enfim, temos aqui 37 pessoas, vamos dar mais um tempinho aí, mais uns 2 minutos, então, bater esse papo aí antes de chegar um pouquinho mais de gente. Andy, é legal falar pra galera aqui, ó. Aqui embaixo, gente, tem Q&A. Então tem pergunta e resposta. Se vocês quiserem ir mandando pergunta pra gente aí, a gente vai respondendo no caminho. Aqui tá todo mundo entre amigos. Maravilhoso. Então, tem o chat, né, pessoal, que vocês podem ir mandando mensagens aí também, mas se vocês quiserem fazer perguntas específicas, a gente vai ter um tempinho no final para responder, tá? Então, como o Gabi falou aí no Q&A. E à medida que a gente for lendo e for conversando aqui também, a gente vai respondendo as perguntas de vocês, tá? Quarenta e três, 44, tá parecendo os números da Telecena. Os números da Telecena eu mostrei idade, né? Contei idade pra você. Ai, Deus. Bom, então enquanto a galera vai entrando, como é que tá aí, gente? Como é que vocês estão? Vocês estão, tá todo mundo trabalhando de casa, eu imagino, se não todos a maioria, e tá todo mundo se cuidando, todo mundo de máscara, álcool em gel, né? Por favor. Sim, gente. Acho que podemos começar, né? E aí eu acho que as pessoas vão entrando no decorrer, a gente vai pegando aí no meio, né? Então vamos lá. Bom, gente, eu sou o Anderson, mas podem chamar de Ander. Hoje eu trabalho no RH do James Delivery, né? Sou business partner lá no time, mas já trabalhei muito tempo com recrutamentos também na Juno, que é outra startup que está apoiando eventos também. E aí já vou apresentar aqui os nossos convidados. Antes de apresentá-los, queria agradecer a presença de todo mundo que já chegou aí, antecipadamente dos que vão chegar. Queria agradecer, em primeiro lugar, a Raíssa, né, por estar aí fazendo a tradução em Libras para a gente. Agradecer, então, todos os demais participantes. E também explicar aí um pouquinho do porquê que vocês estão vendo essa imagem aí, eu já vou tirar, mas deixei aí no começo porque as startups também se uniram nessa ação aí do Ajude em Casa para ajudar duas ONGs aqui de Curitiba, né, a Youngers e o Grupo Dignidade. Então, se alguém puder, enfim, entra aí nesse QR Code depois, ou pesquisa ali né, ou pela hashtag, que vocês vão encontrar o site, e aí para dar um apoio para essas duas instituições, né, nesse período aí de pandemia. Tá? E também anunciar que a gente tem um promo code aí do James, né, disponibilizado para vocês, dá desconto em 4 pedidos aí pelo aplicativo, então fiquem à vontade para utilizar aí, beleza? Bom,
Então, queria começar aí contando quem que está aqui com a gente, né? Começando pela Duda. A Duda é Inside Sales Closer da Ponto Mais, trabalha lá no time comercial. Depois ela vai contar ela mesma aí um pouquinho, né, da conexão que ela tem aí com esse tema, o tema do nosso webinar aqui, que é empregabilidade LGBTI+. Temos o Gabriel Colombo, que é diretor de aquisição e marketing lá da Ponto Mais também. Então, são aí do mesmo time, os dois, né? Temos o Thiago Cota, que é Customer Success e Marketing VP da Salesforce, né? E o Magno, que também é da Bicred, também é business partner, também já trabalhou muito com recrutamento, com certeza vai ter muita coisa para contar aí para a gente nesse tema de empregabilidade LGBTI+. Então, primeiro de tudo, para a gente dar início, queria contar para vocês, até eu fiz um post esses dias no LinkedIn sobre por que meu nome é Anderson e não Ariel, né? Minha mãe queria me dar o nome de Ariel, mas na época o Jô Soares tinha um personagem gay com esse nome. E aí minha madrinha falou para ela não me dar esse nome, né, porque, enfim, gay. E aí passou o tempo, estamos aqui, né, não adiantou de nada. Gay com orgulho. E eu gosto de contar isso, eu geralmente conto isso quando eu vou conduzir alguma dinâmica para algum processo seletivo, algum treinamento, justamente já para dar essa quebrada no gelo, para mostrar que o ambiente, né, onde eu estou trabalhando é um ambiente aberto à diversidade, onde você pode ser você mesmo. E, enfim, eu acho que hoje eu percebo que para mim é muito mais fácil, né? Conquistei esse espaço justamente pela luta de outras pessoas, mas eu gosto de deixar isso bem claro já para as pessoas quando elas vão entrar na empresa, para elas saberem que a empresa é aberta à diversidade, sim. E aí queria que vocês contassem também, né, quem são vocês, qual que é a conexão que vocês têm com o tema aí de empregabilidade LGBTI. Fiquem à vontade, eu acho que eu vou começar aí pela Duda. Duda, vamos lá? Olá, pessoal. Meu nome é Eduarda, mas podem me chamar de Duda. Tenho 35 anos, tá? Trabalho como Insight Sales na Ponto Mais atualmente. Entrei lá como SDR e fui promovida depois de 6 meses para Insight Sales. A minha ligação com o tema é porque eu sou uma mulher transexual, né? E a minha trajetória, depois que eu assumi ser uma mulher trans, foi muito difícil na questão de empregabilidade. Demorou 5 anos, né, desde então, para eu conseguir emprego. E cada entrevista que eu fazia, mesmo formada, mesmo tendo ali um bom histórico de experiência, era bem difícil. Então, o que acontecia? Você ia, mandava currículo, chegava lá, a pessoa percebia que você era trans e praticamente já dispensava. Né? Então, assim, isso realmente é real, infelizmente existe. É um problema né, ser sanado, mas graças a Deus, com a perseverança, acreditando, né? E se posicionando também, consegui minha oportunidade e meu tão sonhado emprego. E é isso. Maravilha. Mari, o pessoal está dizendo que não está vendo a gente. Vocês estão vendo a gente? Respondam aí, por favor, no chat. Tá vendo todo mundo? Dá para ver? Beleza. Fechou. Quem quer ser o próximo? Vamos lá pela mesma empresa, Gabriel? Eu sabia que ia acabar caindo no Gabi. Oi, gente. Eu sou o Gabi Colombo. Obrigado, Pride Talks. Obrigado, Ander. Obrigado a todo mundo por ter me chamado para falar aqui. Acho que o mês do meu aniversário é o segundo mês mais feliz do ano para mim, depois de junho. Porque junho é o mês que eu solto bandeira para tudo quanto é lado, que eu explodo arco-íris, porque eu acho que é parte do meu papel social, né, poder fazer com que mais pessoas tenham a oportunidade e o privilégio de desenvolver uma carreira. E eu tive o privilégio de estudar, de fazer faculdade e de ter acesso às coisas, porque a gente tem todo o cenário LGBTQI+, mas a gente também tem o cenário do patriarcado. Eu sou um homem quase branco, porque eu já tomei um bronze, vocês não estão vendo, mas eu sou um homem quase branco, cisgênero, gay, mas dentro de todo o espectro eu tive muito privilégio, eu sou muito privilegiado. Então o meu trabalho dentro da comunidade é devolver essa oportunidade, abrindo o caminho para que outras pessoas tenham o mesmo acesso
e possam entender que o universo hoje ele deixou de ser colorido. Ele é do jeito que a gente quer que ele seja. Ele pode ser redondo, ele pode ser quadrado, ele pode ser triangular, ele pode ser as cores da bandeira que a gente quiser. Mas hoje ele é acessível para mais pessoas graças a outras pessoas que abriram o caminho, graças à marcha lá atrás, que foi lá e quebrou tudo e falou, eu vou fazer a primeira parada LGBT do mundo, a Marsha P. Johnson. E aí a gente tem esse mundo maravilhoso onde a gente vive agora. Eu saí do armário há 21 anos atrás, mais ou menos, e o mundo era muito diferente. Depois eu vou contar um pouquinho mais para vocês de história. Mas basicamente é isso, meu trabalho eu sou o fundador do Se Fosse Eu, que é uma comunidade de conscientização sobre a necessidade da lei da homo-lesbo-transfobia, e eu sou diretor de aquisição da Ponto Mais, e eu sou o Gabi. Maravilha, Gabi. Vamos aí para o Thiago, então? Beleza. Oi, pessoal. Boa noite. Eu sou o Thiago. Tô de férias. E obrigado aí, time da James, do Pipe Five, por me convidar para fazer parte aqui do painel. Muito prazer. Eu trabalho aqui na Salesforce, como você comentou, Anders, aqui com Customer Success. E eu sou voluntário, participo da liderança aqui do Outforce. Outforce é o grupo de funcionários, que é um grupo voluntário com a pauta LGBT+, aqui dentro da Salesforce. Eu iniciei aqui, eu estou há 6 anos na empresa e há mais ou menos 4, 5 anos, eu que comecei o grupo do Outforce aqui no Brasil. E hoje eu lidero os times aqui do Brasil, do México e da Argentina. Então, a Salesforce ela tem sede nesses países e são 3 hubs que a gente tem aí grupos de voluntários do Outforce. Essa temática, para mim, ela faz parte da minha vida há bastante tempo, desde a universidade. Eu estudei na UFV, na Federal de Viçosa. E lá tinha um grupo que eu lembro que me marcou muito, se chamava Primavera nos Dentes. E eu lembro que o logo do grupo era uma boca, assim, os dentes com uma flor, com as cores do arco-íris e tal. Era o grupo LGBT da universidade, ali do DCE, do Núcleo de Estudantes. E ele, na verdade, ele tinha 2 pautas. Ele tinha os LGBTs e tinha também as mulheres, né? Infelizmente, a sociedade ainda é um ambiente muito opressor e muito desfavorável a esse tipo de pauta. Mas existe esse movimento aí nosso, né? Aqui, eu acho que todo mundo que está aqui está envolvido nisso e trabalha em prol disso, de certa forma. E é isso. Eu acho que isso a gente carrega com a gente sempre, né? Todo lugar que a gente vai, mesmo a gente não tratando diretamente com essas questões, só de ter a presença ali, ou das pessoas te conhecerem, ou te reconhecerem por essa bandeira que a gente carrega, isso já traz aí um impacto, já traz essa existência, né? É muito importante, principalmente hoje no meio empresarial, no meio do mercado de trabalho, né? E é muito importante que essas pautas sejam discutidas e debatidas, enfim. Espero poder contribuir aí para a conversa junto com vocês. Maravilha. Magno, vamos lá? Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Magno. Sim, como sorvete, como seriado, como arma. Todo mundo sempre me questiona isso. As pessoas costumam me chamar de Mag, então também sintam-se à vontade para se referir a mim, enfim, para me chamar por esse apelido. Atualmente, eu sou business partner na Bicred, como o Ander comentou, mas já trabalhei também com processo de recrutamento e seleção. Assim como o Gabriel falou, como o Gabe falou, né, já
nessa intimidade. Como o Gabe comentou, eu também me sinto muito privilegiado em muitos aspectos. Eu já tive a oportunidade de ter uma formação universitária, eu estou indo para a minha segunda formação universitária, concluindo ela, espero que o coronavírus me deixe fazer isso em breve. Então, acredito que até o final desse ano, ou então no meio do ano que vem, ou final do ano que vem, o quanto antes possível, eu vou ser oficialmente um psicólogo. E isso para mim é muito importante. Então, eu fico muito feliz com essa trajetória que eu estou criando e desenvolvendo. Em relação à minha conexão com o tema, eu parto do ponto, eu tenho como ponto de partida a compreensão de que trabalho é uma forma de identidade e uma forma das pessoas se identificarem também com aquilo. Então, qualquer situação que envolva preconceito, LGBTI-fobia, isso pode sim ser considerado uma forma grave de violência. Então, enquanto business partner, enquanto futuro profissional psicólogo, eu acredito que essa é uma bandeira que eu levo comigo por ser um homem gay, sim, branco, cis. Eu costumo brincar, né, que para além de gay, eu sou bicha bichérrima e cada vez mais bicha melhor. Então, acho que isso para mim é muito importante. Eu passei por algumas situações também, assim como acho que qualquer pessoa pertencente à bandeira LGBTI, de homofobia, de preconceito. Recentemente, inclusive, há mais ou menos antes de eu entrar na Bicred, há um ano e pouquinho atrás, uma recrutadora falou para mim, ela havia se declarado lésbica no meu processo de recrutamento e seleção, e ela, no momento de feedback, ela falou, olha, Magno, nós escolhemos outra pessoa porque as pessoas do time que você iria integrar, eles poderiam se sentir desconfortáveis com a sua presença. E aí, eu falei, ok, desliguei, e eu fiquei questionando, né, se eu, enquanto um homem, branco, cis, iria causar esse desconforto nas pessoas, imagina outras populações menos privilegiadas, né? Imagina mulheres transexuais e travestis, imagina pessoas negras que fazem parte aí de alguma forma também do movimento. Então, isso é algo que ainda me dói muito, sabe? Então, acredito que atitudes como essa que nós estamos hoje aqui debatendo sobre isso, refletindo, criando um espaço para ampliar essa perspectiva é muito necessário e por si só já tem um potencial transformador muito grande, sabe? Então, acho que é mais ou menos isso, assim, sobre mim. Legal, valeu, gente. Mais uma vez, bem-vindos e obrigado aí por toparem participar desse papo, né? Então, vamos entrar na pauta de fato, tá? Tem alguns dados aqui para compartilhar com vocês, né? Então, segundo um levantamento chamado Demitindo Preconceitos, da empresa Santo Caos, 38% das empresas afirmam que não contratariam pessoas LGBTI+, né? 61% dos funcionários LGBT no Brasil escolhem esconder de colegas, gestores, a sua sexualidade. E outro dado da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais aponta que 90% dessa população está na prostituição. E um terceiro estudo, né, do site de recrutamento Elancers diz que 20% das empresas que atuam no Brasil não contratariam lésbicas, bissexuais, gays, travestis e transexuais, né? Então, diante disso, a gente tem alguns dados aí que mostram que realmente, né, existe um preconceito ainda. A gente está vivendo um mês aí muito que fortalece muito essa visão de que o preconceito é velado, né, e que quando acontece alguma coisa escancara tudo e as pessoas começam a mostrar que realmente elas são sim preconceituosas, né, e que preconceito faz parte da nossa educação, é estrutural, a gente é criado de uma forma para acreditar que algumas coisas são erradas, algumas coisas são certas. E aí queria saber o que vocês já viveram em relação a isso, se já sofreram preconceitos com vocês mesmos, se vocês já presenciaram com outras pessoas nos ambientes de trabalho que vocês convivem, ou já conviveram, já tiveram nas experiências anteriores que vocês tiveram, e como que vocês percebem essa evolução no atual momento que vocês estão de carreira. Ti, quer começar? O Duda? Tá, eu começo, então. Com certeza, né? Realmente, a maioria das empresas não estão preparadas, elas não têm as informações necessárias para entender que a comunidade LGBT e outras comunidades de minorias, né, precisam sim ter todo o respeito, todo o acesso, né, de ser cidadão, simplesmente, de poder trabalhar, né, pagar seus impostos. Então, quando fiz muitas entrevistas nesse período de 5 anos, né, de desemprego, já com o nome alterado, né, um nome já retificado certinho, tudo certinho, eu procurava, na minha cabeça, chegar na entrevista mais discreta possível, achando que isso ia
né, ia me dar uma carta branca, ia me ajudar no processo. Mas não, realmente, quando você chega, é, aconteceu casos comigo assim, chegava, me apresentava, ia para a sala de entrevista, e ao começar a conversar, ao começar a entrevista, claro, a pessoa notava que sou mulher trans, e eu tenho orgulho disso, não faço questão de esconder, né? E aí a pessoa começava já a olhar para os meus seios, olhar para minha pele, ficar reparando, pegava risadinhas, sabe? Você pegava a pessoa que você estava me entrevistando com outros pensamentos, ia longe. E de fato eu percebia que eu não estava sendo entrevistada para uma vaga que eu estava ali concorrendo, né? E dentro das empresas, eu acredito que tem melhorado sim, muito pouco, né? Falta muito ainda melhorar. Eu acho que o povo está começando a entender que, que o preconceito é errado. Eles estão começando a entender, né? Mas eles não largam aquelas práticas ainda que aprenderam com os pais, que muitas culturas vêm, que muito preconceito vem de cultura, né? Vem do próprio país. Antes as piadas com racismo era muito comum, né? Gays, lésbicas, travestis, isso qualquer coisa era motivo de piada. Então, as pessoas estão começando a perceber que falar por falar não tá legal. Mas ainda assim você nota olhares, você nota comentários, você vê o comportamento um pouco hostil de algumas pessoas, outras muito curiosas, né? E de fato, quando você consegue, o que é difícil para mulheres trans, né, com toda certeza, para toda a comunidade LGBT, mas em especial para mulheres trans, travestis, é que as pessoas não param para pensar que quando vem um homem trans, uma mulher trans com currículo pedindo emprego, né, para aquela vaga, e simplesmente a moça do RH, né, ou o rapaz do RH que nega essa oportunidade, simplesmente eles estão empurrando essa pessoa para a prostituição. Né, que é um dado aí, que é um dado que realmente está altíssimo nesse meio. Então, quando a pessoa empurra, né, forçadamente as pessoas para a prostituição porque não tem de onde vir renda, o que acontece? O esposo dessa mulher do RH, às vezes, vai lá e contrata aquele serviço de prostituição, né? Então, o pai dela pode ser um cliente dessas pessoas que estão na prostituição, o filho, né, o irmão. Então, as pessoas não param para pensar a crueldade que tem em tudo isso, né? E depois, claro, isso serve para julgar as pessoas trans, né, travestis, né, esse pessoal aí, eles curtem, né, e ficam ali na prostituição. É o que eles querem, mas não é a verdade. A verdade é que a gente vai até a empresa com todo o histórico, acreditando, né, realmente, e as portas são fechadas por despreparo, por falta de conhecimento. É, eu, eu, eu sinto muito, Eduarda. Eu acho que você trouxe aí elementos que são elementos muito fortes, né? Porque a tua vivência como pessoa trans também nessa trajetória é uma situação única. Assim, digo não única por você em si, mas pela comunidade trans, né? Eu não posso, né, jamais falar aqui pelas pessoas trans. Mas me conectando aí com o que você estava dizendo e tentando aqui responder um pouco do Anders, eu concordo nesse aspecto de que é uma questão muito estrutural, né? Não só a questão LGBT, mas como as pautas de racismo, né? E pessoas com deficiência, são questões muito estruturais e muito, muito difíceis, porque a gente começa a encarar essas barreiras logo dentro de casa, né? Então, dentro de casa, dentro da escola. Então, a minha primeira dificuldade como pessoa, como um homem gay, foi dentro da minha própria casa, encarar minha própria família, super conservadora, né, super religiosa, e contornar essas situações, né, depois da faculdade, você encarar uma cidade pequena, de pessoas muito conservadoras, e ainda assim se sobressair, né? Porque no fim do dia você tem, e mesmo você ingressando no mercado de trabalho, você tem que performar, mesmo com um contexto conturbado e sob pressão, você tem que entregar resultado. E você tem que sair do outro lado. E pela experiência que eu tive, e assim, no meu caso, né, eu quero tomar bastante cuidado aqui com a audiência e com vocês, porque eu falo de uma perspectiva de privilégio, assim como o Gabriel comentou no começo,
eu também tenho consciência dos meus privilégios, né? Como um homem cis, branco, e eu trabalho para uma multinacional, né? Não é uma empresa brasileira, sabe? Então, onde eu vejo aí, de certa forma, uma virada de chave, muitos fatos marcantes da minha vida, em que eu me vi em momentos difíceis e que tive essa virada, assim, do tipo, nossa, sempre teve um elemento. Quando eu penso nas minhas histórias difíceis, o aliado sempre foi, o aliado ou aliada, né, sempre foi um elemento comum nessa virada, sabe? E aí eu não sei, depois quero até ouvir vocês, Eduardo, o pessoal que está participando aqui do painel, se vocês compartilham disso, porque sempre teve aquela pessoa, assim, aquela tia, sabe? Que sabe que você é gay, que vê que você tá triste, a tia tá escanteada, vai ali, te chama de canto e fala, ó, a tia te ama, tá aqui com você, vai lá, dança essa música da Xuxa mesmo, sabe? Ou aquele colega de trabalho que quando você chegou no primeiro dia e estava meio assustado, meio perdido, te viu e falou, vem cá, eu te ajudo, sabe? Então, apesar de ter vivido momentos difíceis, situações difíceis, não dá para dizer... Hoje eu estava conversando com um colega sobre isso, né? Ele queria ouvir minha opinião justamente a respeito disso. Ah, mas e aí? Vocês falam sobre diversidade, como é que é? Eu falo, olha, vai ser muito difícil, se não impossível, você encontrar um lugar onde não vai haver nenhum preconceito, que vai ser totalmente isento de preconceito. O que é importante, e aí eu acho que o meu recado aqui, para finalizar minha fala, você tem que levar em conta esses elementos que te favorecem. Será que essa empresa que eu vou entrar, eu estou considerando entrar, será que ela tem um grupo de afinidade? Que se acontecer alguma coisa, eu vou ter alguém para desabafar, eu vou ter alguém para compartilhar e que eventualmente vai me estender a mão? Será que os executivos que fazem parte dessa empresa, né? A gente sabe que representatividade é sempre um desafio nos lugares, de fora a fora. Isso aí, até em outros países fora aqui do Brasil, se você conversar com pessoas de fora, falar, puxa, o que falta aí? Nossa, falta representatividade. E é verdade em muitos cenários. Mas será que esses executivos que estão lá, esses homens brancos, eles apoiam? Eles, sabe, como a gente brinca, né? Será que eles põem a cara no sol? Eles estendem a mão? Porque é importante a gente ter essa leitura do mercado para tomar esse tipo de decisão. Tem que tomar muito cuidado, porque como o discurso da diversidade e da inclusão tem sido muito quente e tem sido uma pauta, de certa forma, recente nas organizações, é importante entender quão genuíno e quão tangível é essa ideia de inclusão hoje dentro das organizações. Então, eu acho que tem um pouco disso. Não sei, quero ouvir vocês também, não quero ficar aqui. Magno, será que eu posso puxar a fala agora logo depois do Ti? Porque como ele Por falou favor. da representatividade na direção, né, de colocar a cara no sol, quem me conhece e a Duda que trabalha direto comigo sabe que é mais do que colocar a cara no sol, né? Eu praticamente saio globeleza, assim, gritando para todo mundo, porque você falou do elemento em comum. Eu sempre tive um elemento próprio muito forte, que é o choque. As pessoas aprendem ou no amor ou na dor, né? Então, nos ambientes em que eu cheguei, nos ambientes quando eu tive a oportunidade de chegar, eu não me permiti o espaço de nenhum tipo de preconceito. Ponto mais foi um exemplo. O dia que eu cheguei, a gente né, agora é uma empresa muito maior, mas quando eu cheguei era uma empresa pequenininha, que tinha muito homem cisgênero, que nunca tinha visto uma grande bichona, né, uma senhora viada como eu sou. E no primeiro dia, aí quando eu entrei eu já olhei, né, o CEO é um amor, ele que é um fofo, um querido. Esse assunto nunca nem chegou em pauta, porque nunca precisou chegar em pauta. Mas quando eu cheguei no primeiro dia,
logo depois da entrevista eu tinha percebido que as pessoas, elas olharam com uma cara meio estranha, né? Porque eu sou uma pessoa que se veste, eu vou de saia, eu vou de salto, eu vou de... O primeiro dia, gente, eu peguei uma bota desse tamanho, que ia até o joelho, assim. E sabe quando você abre a porta diva, assim, me fala, é isso mesmo, e alguém me perguntou, e essa bota de montaria? Eu falei, não é de montaria não, é de fiado mesmo. Tá achando ruim, vai reclamar com o meu estilista. Daí em diante, eu seteei o nível da conversa. Porque virou uma... Olha o Matheus falando que amou a ousadia. Mas é porque eu seteei o nível da conversa. E eu não falei de um jeito batido, sabe? Eu falei, a gente vai conversar aqui em um nível de um para um, de frente para frente. E se você achar que você pode fazer alguma brincadeira comigo, eu vou falar para você. Você pode falar, você não pode falar. Porque é em mim que fere, não é em você. Eu tenho o direito, né? E agora, dentro da minha fala, eu estou numa posição de liderança de um nível bastante elevado, né, na corporação. Eu uso esse meu espaço de privilégio conquistado por milhares de razões e, enfim, muito por ser um homem gay, eu tive que passar por tantas coisas que isso me criou casca e caráter. E criar essa casca e caráter faz um profissional de marketing maluco, né? E diretor de marketing é tudo maluco, tá? Então, assim, eu acabei conquistando a minha posição por ser meio maluco mesmo. E ter que pensar fora da caixa, porque a família da gente deixa a gente dentro da caixa. Porque a vida da gente encaixou a gente. Eu me lembro 2 casos, só para exemplificar. Quando eu lancei o Se Fosse Eu e o Caio Lossi, em 2011, 2013. Foi logo depois que o menino Jefferson tinha sido assassinado na estação em São Paulo a facadas. E aí você tinha que pegar uma foto sua e aí aparecia uma manchete como se você tivesse sido assassinado e você postava nas suas redes sociais para que as pessoas que estão no seu círculo social se chocassem e dissessem, mas peraí, o que está acontecendo? Como assim você morreu? Virou um boom, deu um monte de coisa, enfim. Em 3 semanas a gente tinha 11 mil pessoas na comunidade e a gente saiu na capa de Isso É, cara do Isso É, Veja, enfim, um monte de portal digital conhecido. E eu aqui totalmente abrindo o coração para vocês, todas as pessoas, 67 ou 62 participantes, mais nós que estamos aqui, 68. A minha mãe me ligou e falou assim, você não acha que é exposição demais, não? Você precisa estar se expondo desse jeito? E eu estava fazendo uma coisa que é muito maior que eu. Ela faz muito mais sentido do que eu, Gabriel. É uma representação, é alguém que tem voz para poder falar por tantas outras pessoas que representam tantas outras lutas, né? A gente é minoria, mas se todas as minorias se juntarem, a gente vai ser maioria. Eu tento sempre fazer com que as minorias se juntem para a gente poder virar maioria. Porque, na verdade, a gente vai ser. A gente é. E o segundo caso, que eu acho que é o caso profissional que me fez ser o cara da bota e das saias, em 2015, eu trabalhava num grupo eu moro em Barcelona agora, mas eu já morei em alguns outros países antes. Eu morava no Panamá e eu tinha sido chamado para uma vaga no México, para ser vice-presidente de um grupo de publicidade muito grande, conhecido no mundo inteiro. A proposta estava na mesa, estava tudo certo, eu já tinha pedido demissão, já estava preparado, malas preparadas para ir embora, eu e meu esposo e meus 2 cachorros. E quando começaram os ajustes para vamos fechar a passagem, vamos organizar para a ida, tinha que mudar de país. O marido e 2 cachorros. A documentação nunca chegava, as coisas nunca chegavam e a coisa nunca andava. E 2 meses depois, a pessoa me avisou que eu tinha sido recusado na vaga no momento do envio da documentação por ser um homem gay. Nisso eu já tinha 14 anos de carreira. Já era uma vaga para ser vice-presidente regional de um grupo de publicidade grande. A pessoa que me recusou para essa vaga é um homem gay, que anda de bolsa da Chanel no braço e tudo. Isso me destruiu. Assim, me machucou em níveis que quem está aqui sabe.
Eu nem falo tanto desse assunto porque ele machuca, mas eu acho que lembrar é viver também. E aí eu tive a fortuna de ir para uma outra empresa, que é a Prezi, uma empresa de apresentações, e eu me recoloquei no armário, gente. Eu menti na entrevista, eu passei no processo. Depois de 20 anos, 18 anos praticamente assumido para minha família, que todo mundo aqui sabe como é difícil assumir para a família e tudo isso o que isso acarreta. Depois de tudo isso, eu me coloquei no armário de novo, menti para as pessoas que me entrevistaram e falei que eu tinha uma esposa. Porque, para mim, como era o mesmo país, aquele ecossistema era o mesmo ecossistema e todo mundo ia lidar da mesma maneira. Mas aí eu percebi, eles montaram uma não dá para esconder muito, né? Porque, vamos lá, né? Eu nem faço muito esforço. As pessoas montaram um ambiente de carinho, um ambiente de amor e chegou um momento em que eu fiz o coming out, né? A minha saída de armário para a companhia inteira, para 500 pessoas. Fiz uma apresentação ao vivo para 500 pessoas na época. E o CEO é um homem gay que estava indo casar. Ele me mandou um e-mail agradecendo por eu ter saído do armário, dizendo que ele considerava aquilo o meu presente de casamento para ele. Como você pega uma situação que é tão terrível na sua vida, que te machuca tanto e por tanto tempo, e você transforma isso em uma coisa bonita. E ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, e que eu faço todos os dias. Ele fala: nunca fecha a porta para ninguém. O seu trabalho é continuar abrindo portas para toda a comunidade. A Duda tá dentro do meu time. Eu vi a Duda chegar, eu vi a Duda entrar, eu vi a Duda ganhar o espaço que ela tem. E, gente, não é só porque ela é linda, maravilhosa, inteligente, simpática, mas ela é uma excelente profissional, ela é extremamente educada, ela é extremamente querida por todo mundo, porque todas as coisas que fazem dela ela, que a trajetória dela fizeram com que ela construísse nela, tornaram ela uma das melhores pessoas que eu conheço, e não é puxar saquismo ao vivo, não. Ela sabe disso porque eu já falei isso chorando para ela. E a gente já passou 2 horas abraçado no dia que ela foi promovida, falando disso. Então, de verdade, comunidade, a Duda é um exemplo de profissional que passou por todas as coisas que uma pessoa podia passar e que hoje está lá, tem um relacionamento lindo com um namorado maravilhoso que ama ela e ela ama ele. E todos nós estamos, assim, eu estou particularmente muito lisonjeado de participar desse painel com vocês, e especialmente com você, Duda. Obrigada, Gabi. Obrigada mesmo. Lindos. E aí, Magno, o que você... Eu não sei o você que gostaria de eu vou acrescentar? falar depois disso que o Gabi falou. Eu acho que, enfim, pode continuar, por favor. Depois dessa, eu tô digerindo tudo isso e foi de fato muito lindo. Eu concordo plenamente com tudo que ele trouxe, assim. E tanto o Thiago também, quanto a Duda. Enfim, eu concordo muito com isso tudo. Legal. A gente já começou a ter algumas perguntas aqui, né? Então, acho que não vou ficar preso ao roteiro que a gente preparou. Mas a Cristina Dessa, né? Perguntou ali, né? Como que a gente inicia essa cultura nas empresas, né? E o Gabi trouxe muito isso dele ser ele mesmo, né? De sair do armário mesmo, colocar uma bota, enfim. Acho que se você é LGBT, eu acho que o primeiro ponto LGBTI, o primeiro ponto é você se posicionar, né? Eu acho que é um risco, é perigoso. Às vezes, se não for parte da cultura da empresa, se não tiver uma cultura aberta à diversidade, você pode sofrer por isso, né? Mas eu acho que isso talvez seja o primeiro ponto para você começar a trazer o assunto para a roda, né? Para conscientizar as pessoas. E aí, enfim, se não tem nada nessa empresa, se não tem ação, vai ter um evento, você acha que vale participar, por que você não pergunta se pode, enfim. Então, acho que esse é um primeiro passo, né? Você se posicionar. Eu vi muito isso na Juno, com os meus amigos de lá, que se posicionavam, e quando eu cheguei, eu tinha receio, porque eu não conhecia o ambiente, eu vi eles sendo quem eles são, e aí eu já falei, posso ser quem eu sou aqui também. E acho que isso é o maior exemplo de inspiração para que as pessoas se sintam à vontade de ser elas mesmas, né? O que vocês acham disso? Quais as dicas que vocês dariam para uma empresa que ainda não tem uma cultura aberta à diversidade, né? Como que pode começar essa mudança cultural aí?
E complementando até um pouco disso que você trouxe de se posicionar, né? Eu acredito que se posicionar por si só também já é um privilégio, né? Muitas pessoas, infelizmente, não vão conseguir fazer isso por uma questão de que elas têm outras prioridades, elas precisam daquele emprego, então se posicionar às vezes é muito complexo e complicado para essas pessoas, visto que elas precisam colocar o pão na mesa, que elas têm ali, não tem alguém para ajudar a se sustentar. Então, acho que se você puder se posicionar, por favor, se posicione, será incrível e vai ser maravilhoso. Eu acho que também se aliar a outras pessoas que possuem um interesse em comum ao seu e que estão dispostas à discussão é incrível. E aí, a partir do momento em que você começa a se aliar com essas pessoas, levar essas demandas para o RH, levar essas demandas para a gestão, gruda no marketing e fala, olha, vamos começar a fomentar conhecimento, vamos começar a jogar isso dentro da empresa, porque assim como foi dito na conversa anterior, né, no Pride Talks anterior, pela Carol, pela Dione, pelo Fabian, eu acredito sim que o conhecimento é o que vai poder combater a ignorância, que pelo conhecimento nós vamos combater a ignorância, nós vamos combater o preconceito. Então, acredito que você começar a se aliar com pessoas que estejam dispostas a fomentar isso com você, não vai ter como as pessoas que estão num cargo hierárquico superior falar não, se isso for algo do coletivo, da massa, né, da cultura, de fato, da empresa. Então, acho que se aliar sempre às pessoas que estão dispostas a estar ali por você, e aí pegando até a fala do Thiago, né, daquela pessoa, daquela amiga que vai segurar sua mão, que vai sorrir para você, eu acho isso extremamente necessário, sabe? O que eu ia comentar, assim, não existe uma receita do bolo, né? Eu acho que se essa receita aí de como transformar a cultura da organização, etc., se isso existisse uma receita que coubesse em qualquer lugar, já estaríamos muito mais avançados, né? É uma pergunta muito capciosa. Essa questão também de se posicionar, muita calma nessa hora, né? Muito cuidado, tem que ter cuidado. Eu falo isso porque a sociedade ela é violenta, né? De uma maneira geral. Quando você fez a abertura, Ander, você comentou um pouco dos números, né? Dos percentis, de como que a sociedade responde de forma violenta com relação às pessoas, principalmente as pessoas que, principalmente a comunidade trans é um exemplo disso, né? Como você esconde, né? Como você, o racismo, como vocês, não há como esconder, né? Tá aí e a violência, ela tá aí. Então, esse posicionamento, ele tem que ser cuidadoso. Uma coisa importante que eu acredito que não é aqui uma receita de bolo, mas que é uma coisa que eu vejo de relevante nesse sentido. É você criar espaços de diálogo em que as pessoas possam trazer e conversar as questões delas de forma segura. Porque hoje aqui se conversa muito sobre segurança psicológica, né? Você ter essa psychological safety, que a gente, né, que o pessoal dos Estados Unidos usa esse termo, no ambiente de trabalho. O que isso quer dizer? É uma coisa que nós buscamos muito, nós LGBTs, a gente quer estar num lugar onde eu possa ser autêntico, eu possa ser eu mesmo e não ser prejudicado por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que entender que a segurança psicológica também é uma via de mão dupla. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por mais que a gente se posicione, e aí a minha amiga, não sei se vocês conhecem a Yasmin, ela usa uma expressão, né? Ela usa uma hashtag ônus e bônus. Você também tem que estar preparado para lidar com a pessoa que está lá do outro lado da familiaridade com esse tipo de temática, em que ela tem que ter esse espaço, não estou defendendo o desrespeito jamais, tá? Mas que ela tenha algum espaço de diálogo para ela poder fazer perguntas, tirar suas dúvidas, e ter um apoio interno, né? Já que as pessoas estão dispostas, primeiro, tem espaço seguro, confiável para eu conversar, um grande passo. Segundo, tem pessoas dispostas a dialogar. Puxa, um LGBT se sentiu seguro, resolveu se posicionar, vou iniciar esse diálogo. Quem está disposto a ouvir? Quem está disposto? Não vai, de cara, não vai ser todo mundo. Mas como que eu torno esse ambiente tão legal e tão positivo que, à medida que o tempo vai passando, ele vai sendo atrativo
para quem não tem costume, para quem não tem familiaridade, para essa pessoa estar lá, se fazer presente, fazer perguntas, sabe? Sem medo de cometer uma gafe, sabe? Então, esse espaço seguro e de diálogo, eu acho que é fundamental. Eu acho até que os grupos voluntários, os grupos de afinidade, eles desempenham um papel fundamental, mas muito importante. Segurança em primeiro lugar. Antes de sair lá, eu sou gay. Calma. É um ambiente seguro, eu vou ter apoio. E se der tudo errado, o que eu vou fazer? É muito importante pensar bastante essas questões para também não se frustrar ou então ir com muita sede ao pote, com vontade de mudar um mundo e acabar aí se frustrando, porque os dados, e aí não sou eu dizendo, né? São as nossas estatísticas, são, infelizmente, muito cruéis e não estão aí ao nosso favor. E se a Cristina quiser ter um conteúdo, eu vou botar o link aqui para vocês no chat, para todo mundo. A Salesforce, ela tem um aplicativo que chama Trailhead, de aprendizado, e ela compilou alguns conteúdos de diversidade, inclusão, e aí tem diversos teminhas aqui. Valor da diversidade para o negócio, impactos de viés inconsciente, estratégias de aliados, liderança inclusiva, virtual, qualquer pessoa pode acessar, é público, tá? Eu vou mandar aqui, e aí de repente, se alguém quiser navegar e brincar, é um conteúdo aberto, vocês podem acessar e fazer, beleza? Antes de passar a palavra para outra pessoa, eu queria complementar que tem números que ajudam também, né? Quando você tem um demographics na sua empresa que mostra que uma parte do seu quadro é LGBTI, isso também já é um incentivo para que a conversa aconteça, né? Eu vi isso acontecer na minha empresa anterior, vi isso acontecer na empresa atual. Eu acho que é uma coisa também que as pessoas começam a olhar, putz, a gente tem essa representatividade aqui dentro, né? Então a gente precisa olhar para essas pessoas, precisa ouvir, precisa entender quais são as demandas, o que elas estão passando, o que elas estão sofrendo. Legal. Gabi, Magno, Eduda, vocês querem comentar alguma coisa a respeito disso? Só complementando, né, de tudo que foi falado até agora sobre esse assunto que a Cristina colocou em pauta, vale lembrar também, tá, Cristina, que você pode sempre pedir ajuda para as ONGs, né? As ONGs são o melhor caminho também para te ajudar a fazer um projeto, para implantar semanalmente ou mensalmente, cada 6 meses, palestras nas empresas. A gente tem o Grupo Dignidade, aqui em Curitiba, por exemplo, tem o Grupo Marcela Prado, então vale sempre contar com essas ONGs que estão sempre à disposição. Só para complementar mesmo. Maravilha. Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui sobre no recrutamento especificamente, né? Situações que claramente um LGBT é dispensado de uma entrevista por preconceito. Como que a pessoa deve se posicionar? Deve procurar ajuda, uma diretoria, uma ouvidoria da empresa, fazer denúncias por meios legais? De que forma obter evidência para provar essa discriminação? Vocês já viveram alguma situação assim, uma das empresas que vocês trabalharam? Vocês tiveram conhecimento de alguma ação que alguém pôde buscar e ajuda e apoio para provar que sofreu discriminação e conseguir algum resultado a partir disso? Vai lá, Gabi. Pensando um pouco no tipo de audiência que a gente tem aqui hoje, né? E até a estrutura do Pride Talks e né, o tipo de empresa que para quem a gente está falando e como a gente está falando. Num processo de recrutamento, se você está falando com uma pessoa de RH de recrutamento e você sente preconceito vindo dessa pessoa, isso é absolutamente inadmissível em todo e qualquer nível. Não pode, tá? E eu, de novo, na cultura do choque, tem
Reclame Aqui, tem Glassdoor, tem algumas ferramentas que você pode publicamente ir e denunciar. Porque a gente, a Duda né, vive com a gente isso na Ponto Mais, a gente não fala mais de cultura, só da cultura pró-diversidade, a gente fala de cultura antidiscriminatória. O discurso discriminatório, ele não é permissível, ele não tá ok, ele não é possível, ele não pode acontecer. Então, eu acho, na minha opinião, é o seguinte: participou de um processo, por alguma razão, a própria percepção ela é uma evidência. Né? Como é que você comprova? Né? Você não está gravando uma entrevista, mas o simples fato de você chegar e falar: olha só, estou me sentindo discriminado no momento, eu estou me sentindo discriminado agora, você coloca um ponto de atenção. Seja na pessoa da RH, seja em um gestor que está te fazendo uma entrevista técnica no momento, mas não, gente, não é permissível, não é ok, não está certo, não pode, e tem que encontrar. Esses canais que eu estou falando, tanto o Glassdoor, Reclame Aqui, são canais anônimos, vocês podem ir lá e reclamar, e reclama mesmo, porque de verdade, se a gente não fizer as coisas dessa maneira, eu acho que fica muito mais lento o desenvolvimento como uma sociedade diversa. Legal. Todo mundo aqui chegou numa conclusão, né, de que nós temos aí alguns níveis de privilégio e isso acontece mesmo no dia a dia, enfim. E eu, por exemplo, como um homem branco, né, apesar de gay, não tenho nunca tive uma dificuldade real de conseguir um trabalho, alguma coisa nesse sentido, né. E aí eu ouço a Duda falar, já ouvi a Carol também falar, não só no talk passado, mas em outros eventos que eu tive a oportunidade de ouvir ela falando, sobre as estatísticas das pessoas trans, principalmente mulheres trans, e aí tem algumas perguntas aqui também que são relacionadas a isso, né? Atualmente tenho visto que tem crescido o número de pessoas no mercado tradicional de trabalho, mas a maior parte da comunidade que eu conheço atua com moda, arte, beleza. Qual é a análise de vocês sobre isso? E tinha uma outra pergunta aqui também falando sobre evasão escolar, né? Que muitas vezes essa população nem chega a se qualificar tecnicamente, justamente, né, por toda essa questão aí dos privilégios, preconceitos, enfim. Então, queria saber o que vocês já tiveram conhecimento, ou nas empresas de vocês, se tem algum programa de apoio para desenvolver as pessoas, né, nessa comunidade. O que vocês gostariam de compartilhar aí com os participantes? Quando eu falei, né, agora há pouco, que a preparação, né, que muitas empresas, RHs, donos de empresas não são preparados, né, para atender essa comunidade, isso inclui realmente a equidade, né, que a gente tanto estuda na faculdade, colégio. É tão lindo, né, você estudar na faculdade, todos os cursos praticamente abordam esse tema, que faz parte da filosofia, né, até ali. Então, mesmo que não profundamente, todo mundo estuda isso. Então, a equidade, o RH, os donos de empresas, os empresários, eles têm que entender que, por exemplo, comunidade trans, né? Todo mundo sabe que é difícil uma trans se formar, primeiro grau, segundo grau, quem dirá uma faculdade. Então, isso tem que ser levado em consideração também, né, na hora de um processo de recrutamento e seleção. Então, o que pode ser feito, assim, uma sugestão, ideias, né, é que tem, acho que atualmente ainda, pelo LinkedIn, adote o meu currículo, né, acho que tem uma prática bem comum. E por que não adote uma trans? Por que não adote um LGBT? Né? Por que não adote uma pessoa com deficiência física? Sabe, essas práticas, mais instrução, capacidade, orientar o pessoal de RH mesmo correr atrás, porque essas pessoas, né, nós do grupo de LGBT e outras minorias, a gente sente isso, né? Então, como uma pessoa trans, que foi expulsa praticamente do colégio, né? Vai disputar um cargo ali que tem um segundo grau completo precisando, né? Como exigência. Então, as pessoas têm que ter a noção disso, né? Não que a gente quer algo melhor que os outros, mas a vida, a condição nos colocou dessa forma, né? E é claro, você dando oportunidade para essas pessoas, você está incentivando elas a voltar a estudar também, né? Fazer programas desse tipo, fazer sugestões, né? Você pode também criar
grupos de empresas, parceiras, amigas, e fazer feiras, né? Feiras de empregabilidade, voltado para a comunidade digital, né? Que aí você pode dar oportunidade para essas pessoas de crescimento pessoal, profissional, né? E desenvolver ela. Acho que complementando um pouquinho até o que a Eduarda trouxe, talvez eu toque num ponto um pouco mais sensível enfim, que possa gerar alguma repercussão, mas eu acho importante tocar nesse ponto, é em relação, agora uma fala especificamente para pessoas que trabalham em RH, para profissionais de RH, sobre os critérios do processo de recrutamento e seleção, que tem tudo a ver com isso que a Carol está falando, assim, com a Carol, desculpa, que a Eduarda está falando. Então, às vezes a empresa ela tem um posicionamento de falar, putz, aqui as nossas vagas são abertas para todo mundo, não tem esse negócio de discriminação. E aí nós vamos ler, então, quais são os critérios, né, para a pessoa entrar nessa função. E tá lá, 10 anos de inglês, 20 anos morando fora do Brasil, ter experiência de 10 anos. Óbvio que eu estou exagerando nesse momento, mas é algo que acontece, né? É fácil de ver vagas que exigem isso. Então, acho que enquanto profissional de RH, questionar se esse critério é necessário para aquela função. Se você vai querer contratar um médico, um advogado, um engenheiro, talvez um psicólogo para aplicar algum teste dentro do RH, ok, porque precisa dessa certificação e tudo mais. Mas existem funções que não precisam necessariamente de uma certificação formal. Então, acho que nós temos que começar a olhar um pouco mais para a potencialidade do que para essa formação tradicional, porque muitas pessoas não têm acesso a essa formação, como a Eduarda muito bem trouxe. Então, olhar para o potencial que essa pessoa pode desenvolver dentro da organização é extremamente necessário também. Nossa, vocês falaram tudo. Vocês já tiveram a oportunidade de conhecer uma pessoa que se chama Gustavo Glasser? Não. Ele é um homem trans e eu tive, assim, uma oportunidade sensacional de conhecê-lo. Ele é fundador de uma empresa que se chama Carambola. Inclusive, para gente que é daqui do meio de tecnologia, recomendo conhecer e saber mais a respeito. Estou mandando o link aqui sobre ele. Mas ele me falou uma frase que me marcou muito. Ele falou que, inclusive está aqui na foto do site que eu achei aqui sobre ele. Ele fala, abre aspas, né? Eu não tinha educação para saber quem eu era. E isso me marcou muito, sabe? Ouvir isso de uma pessoa que tem uma história sensacional e que criou uma empresa, ele criou uma metodologia e um jeito de educar e preparar pessoas trans para o mercado de trabalho, de tecnologia, sensacional. Eu fiquei muito impressionado positivamente com o que ele traz. E esse elemento da educação é uma coisa muito forte nesse projeto dele. Convido vocês aí, mandei outro link aí para vocês conhecerem um pouco mais, vale muito a pena. E se conectar com essas iniciativas é fundamental. É uma coisa que a Eduarda bateu na tecla aí bastante, de conhecer esses grupos, conhecer essas ONGs e essas empresas que trabalham com isso. Nossa, é um passo inicial muito interessante, principalmente para quem não faz ideia. Eu lembro que, assim, tô na Salesforce, né? Já tinha essa cultura inclusiva já, né, desde os Estados Unidos, mas na época que eu comecei, o grupo LGBT ainda não existia no Brasil, né? E aí você fala assim, puxa, por onde, mesmo a empresa tendo mecanismos que são, né, favoráveis a esse tipo de assunto, na hora que a gente vai dar o primeiro passo, dá aquele frio na barriga, né? Por onde eu vou começar? E aí é bacana você conhecer o contexto, se engajar, participar dos eventos, se conectar com as pessoas. Hoje o LinkedIn é um exemplo de uma plataforma em que você tem acesso a diversos profissionais hoje do mercado corporativo que trabalham essa pauta, empresas de diferentes tamanhos, diferentes segmentos, e você se conectar com as pessoas e ouvir e tentar aí experimentar coisas que vão de encontro, porque vai muito de lugar para lugar, né? O Brasil é um país com uma extensão territorial imensa, e essas pautas
elas podem ser mais fáceis ou mais difíceis conforme o lugar, a cidade, a empresa, o tamanho. Então, é legal navegar, né, nesse meio, entender e também ter uma leitura coerente, né, madura. Onde eu tô? Qual é o meu contexto aqui, né? Por que eu vou dar espaço? Então, fazer esse exercício é importante. Legal, Thiago, muito legal, gente. Bom, pessoal, quem está participando aí, a gente chegou aí no horário, né, que a gente tinha programado, mas a gente vai ficar mais um pouquinho, acho que todo mundo pode ficar mais um pouquinho, para responder aí uma última pergunta. Antes de qualquer coisa, quem não puder ficar, a gente entende, enfim. Eu queria só compartilhar com vocês uma iniciativa do Ebanks de hoje, né, que é uma live com a banda mais bonita da cidade. Então, esse público aí também precisa, né, se alimentar, precisa comer, e hoje em dia, e com essa pandemia tá difícil fazer eventos, então quem quiser curtir um som depois aqui do nosso webinar, entra ali e participa, ouve, curte, beleza? Vou mandar o link aqui para todo mundo, tá? O Gabi vai responder uma pergunta que tem ali. Gabi, pode mandar bala. Vamos lá. Tem coisa que pega a gente ainda mais fundo, né? Que é para isso que a gente faz esse tipo de coisa. Tem uma pessoa anônima que entrou no Q&A e a pergunta é a seguinte: como foi para vocês se aceitarem? Esse processo de saber que tinham uma outra opção sexual e trabalhar isso internamente. Tem um monte de gente na sala, mas eu vou falar para você, qualquer pessoa, ele ou ela, ele X, ele com ele, o que for. Deixa eu te falar que não necessariamente é um processo fácil, não necessariamente é um processo rápido, não necessariamente é um processo que vai ser entendido por outras pessoas. Ela só precisa ser entendido por você. Antes da gente assumir, a gente aceita, a gente entende na gente. Porque do mesmo jeito que eu tenho esse pelo branco aqui, esse pelo branco aqui, esse pelo branco aqui, esse aqui, e que eu sou um homem careca, eu também sou um homem gay. Eu parei de pintar, eu aceitei isso em mim. É uma das coisas que me fazem bonito para mim, não bonito para o mundo, sabe? Então, eu vou pegar da sua pergunta e falar que não é uma opção. Está em você já. A opção que você tem é viver a sua verdade. Viver a beleza de quem você é, 100% do que você é. Que eu tenho certeza absoluta que tem um monte de coisa maravilhosa na sua vida, em você, no seu caráter, que assim, tá pronta para o mundo inteiro conhecer. E às vezes essa característica que não é a maior característica, que não te define como pessoa, pode estar te prendendo. Você talvez não aceitar isso, pode estar te prendendo para não fazer coisas maravilhosas e não ser uma pessoa tão incrível quanto você pode ser. Seguindo o que o Ti falou, lê o ambiente, vê se ele é seguro, vê se ele é um ambiente saudável, encontra um apoio, encontra um suporte. Tem várias ONGs que dão suporte para a gente que está se assumindo. Eu prometo para você 100% de anonimato. Me adiciona no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Conversa comigo direto. Eu juro para você que eu não vou falar quem você é. E eu posso te ajudar no processo. Mas primeiro de tudo, eu quero que você saiba, eu em nome dessas pessoas que estão aqui, a gente quer que você saiba que nesse exato momento, a essa hora, você tem pelo menos 6 pessoas que estão do seu lado e que acreditam que você pode fazer uma coisa maravilhosa na sua vida, se aceitando e sendo quem você é 100%. É isso, gente. É ou não é? Alguém tem mais alguma coisa para adicionar sobre esse ponto? Com certeza. Também deixe meus contatos abertos aí, me adiciona no LinkedIn, chama onde você quiser e também estou aberto para conversar, jamais te expor. E é isso. Queria fazer um agradecimento especial aqui, gente, e é bem pessoal isso, mas tem o diretor da área que eu apoio, né, como business partner lá no James Delivery, está participando aqui. E a área dele tem mais de 140 pessoas, né? Então, ter uma pessoa que tem esse alcance, né, se conscientizando, enfim, e ouvindo esse tipo de conteúdo, para mim é muito legal. Então, Rodrigo, obrigado por estar participando aí, as minhas amigas de time também. Então é isso. Pessoal, alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Vou fazer o encerramento final. Querem se despedir?
Duda, Só seu chega- microfone está mutado. Pronto. Eu só quero dizer, só para finalizar mesmo, que para todos da comunidade, tá? Sem ser para trans, gay, lésbica, e para as minorias também que estejam nos assistindo, é para sempre para acreditar sempre, né? Não desistir, tá? Não deixe que os outros determinem o que você vai ser, o que que você vai passar, né? Acredite em você, siga em frente e eu acredito que a gente está dando passos pequenos, mas não estamos parados. Então acredite, continue. Eu consegui, as pessoas, nossos colegas que estão aqui conseguiram, e é só ter determinação e buscar as pessoas certas, ONGs, ajuda, né? E nunca parar, porque um dia você vai olhar para trás e vai se ver, você vai reconhecer todo o esforço que você fez. Todo LGBT, por mais que não seja ativista, é um ativista, né? Aqui no Brasil, principalmente. Então, você se assumir, você colocar para fora e ser você mesmo, você está sendo um ativista. Então, não desista, continua, porque sua hora vai chegar com toda certeza. E é isso. Palmas aí para Eduardo. Maravilhosa. Não tem melhor fechamento que esse, né? Gente, queria agradecer aí a presença de todo mundo, né? Do Thiago, do Gabi, da Duda, do Magno, da Raíssa aí que fez a tradução pra gente. Espero que a gente tenha oportunidades aí de fazer muitos mais eventos desse tipo, que a gente possa aí trazer muito mais vozes trans também para a mesa, para o debate, que a representatividade aumente nas empresas, né? Eu acho que como gay, lésbica, bi, a gente já teve uma conquista muito grande, tem uma conquista muito grande ainda pela frente, acho que a luta nunca acaba, né? Mas eu acho que, principalmente as pessoas trans, eu acho que é o próximo passo aí da gente aumentar a representatividade, né? Então, agradeço mais uma vez todo mundo. Beijão para todo mundo aí, gente. Obrigado pelos participantes que ficaram até agora. Tem vaga no James também, tá? Se vocês quiserem, ó, aqui o link. Óbvio que eu vou aproveitar, né? E é isso, gente. Obrigado. Obrigado, gente. É muito amor por vocês. De verdade. Juntos Obrigadão. somos mais fortes. Obrigado, foi um Valeu. prazer. Beijo. Tchau. Contem conosco. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.